Olá, camaradas, tudo bem com vocês? Por acaso, em algum momento você já se perguntou o que faz as ações caírem? Ou o que faz as pessoas investirem em renda fixa ou em renda variável? Se você tem essa dúvida, continue conosco que no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Eu sou o Jonathan Lourenço e esse é o Camarada Investidor. Provavelmente você já sabe que o mercado financeiro é regido basicamente por dois tipos de ativos, os ativos de renda fixa e os ativos de renda variável. E que na maioria das vezes esses ativos têm uma relação ali contraditória, onde quando um está em alta, o outro está em baixa, e quando esse que está em baixa vai para alta, o que estava na alta vem para baixa. Muitas pessoas passam a vida tentando descobrir o que faz as ações caírem, o que faz uma ação cair, tentando prever essa queda. E na maioria das vezes fracassam porque não tem muito como saber quando uma ação vai cair e quando ela vai subir. Só que existem alguns fatores que precedem a essas quedas e que a gente pode observar e que na maioria das vezes as pessoas observam e conseguem captar ali no curto prazo e conseguem fazer essas movimentações antes que isso aconteça, antes que a ação suba ou antes que a ação caia. Basicamente são dois fatores. O primeiro fator é o fator global, que é quando acontece alguma coisa no mundo todo. Por exemplo, que aconteceu a pandemia. Aconteceu a pandemia e todo mundo ficou com medo, todo mundo ficou desesperado sem saber o que ia acontecer, porque não sabia quando que a pandemia ia acabar. Esse é um fator global que influencia diretamente ali no mercado de renda variável. Por que influencia diretamente no mercado de renda variável? Simplesmente porque o mercado é regido basicamente por dois tipos de ativos, os ativos de renda fixa e os ativos de renda variável. E quando as pessoas investem em renda variável, elas estão se arriscando um pouco mais. Elas estão ali colocando o dinheiro delas em um local que elas podem perder esse dinheiro, só que em contrapartida elas podem ter um lucro muito grande. Então é por isso que elas correm esse risco. No entanto, quando tem situações globais que influenciam, por exemplo, a pandemia que aconteceu ali em 2019, final de 2019, início de 2020 e agora que está acabando, então, a maioria das pessoas começaram a migrar para renda fixa por causa do medo e por causa que estavam ali desesperados, né? Viram as ações começando a cair, porque quando tem esse tipo de movimento, os grandes investidores, eles observam e falam o seguinte: olha, eu vou fazer uma proteção aqui do meu recurso, eu vou colocar uma parte em renda fixa ou vou realocar aqui uma parte, porque eles já sabem que vai começar a cair, vai começar um movimento de queda no mercado de renda variável. E o pequeno investidor, ao ver o mercado começando a cair, juntamente com o medo que eles têm por causa da pandemia, por causa da situação que está acontecendo, eles acabam tirando também o recurso da renda variável e isso começa a fomentar ali o movimento de queda no mercado de renda variável. Então, se a gente for observar, vou até deixar o gráfico aqui, ó, lá em junho, mais ou menos, de 2020, a Bolsa Brasileira estava pela metade, basicamente. Então, esses momentos, muitas pessoas encaram como um momento de oportunidade. Só que também, nesses momentos, muitas pessoas ficam desesperadas. Por quê? Porque elas veem a Bolsa caindo e começam a se desesperar. Por exemplo, a Bolsa estava em 120 pontos, mais ou menos. Então, se a Bolsa está em 120 pontos, ela cai para 100, para 90, quem é o pequeno investidor que não tem muito entendimento, que tem pouco tempo de mercado, vê isso acontecendo e não passou nada por nada parecido, ele acaba ficando com medo e acaba tirando o dinheiro que ele tem lá. E isso faz com que as ações caiam ainda mais. Então, nesse primeiro movimento de queda, nesse primeiro fator que faz as ações caírem, a gente tem um fator global que influencia todas as ações do mundo todo, influencia todas as ações do mundo todo. E por que começa a cair? Porque as pessoas sentem medo e já começam a se realocar, começam a falar assim, pô, vou precisar desse dinheiro, vou tirar daqui. Aí os grandes investidores já têm a sacada de que quando tem uma situação igual essa, normalmente as coisas tendem a ficar mais caras. Por exemplo, na pandemia todo mundo parou de trabalhar, então reduziu ali a oferta dos produtos. Isso aumentou, se o produto aumentou, o dinheiro perdeu ali o poder de compra e isso é chamado de inflação. Se a inflação aumentou, as taxas de juros aumentam, logo a renda fixa começa a ficar mais atrativa. Se a renda fixa está mais atrativa, as pessoas já tiram da renda variável e colocam na renda fixa porque está mais atrativo e está mais seguro. Então, os grandes investidores começam a fazer esses movimentos. O pequeno investidor, vendo que as ações começaram a cair por causa daquele movimento, né, eles ligam essa queda à situação da pandemia. Então, eles ficam com mais medo ainda e começam a resgatar o dinheiro. E isso acelera mais ainda o processo de queda nas ações. Então, esse é o primeiro fator que faz as ações caírem, o fator global.
E tem também ali o fator específico da ação, que é mais ou menos quando a ação muda drasticamente ou muda sensivelmente ali a característica dela. Por exemplo, como eu falei na pandemia. Na pandemia a gente teve um exemplo bem claro do Netflix. Então muitas pessoas começaram a assinar Netflix, muitas pessoas começaram a assinar, e a Netflix começou a ter uns resultados bacanas, uns resultados gigantescos ali, acima do esperado. O que fez com que as pessoas começassem a investir mais ainda em Netflix. Por exemplo, o grande investidor, vendo aquilo ali, ele previu aquele movimento, né, nessa realocação que ele tirou de algumas ações, e vendo que a ação da Netflix estava ali embaixo, ele começou a colocar na Netflix. E durante a pandemia, a Netflix começou a trazer um resultado melhor. Por quê? Porque tinha muitas pessoas assinando, simplesmente porque elas estavam em casa e não tinham o que fazer. Então, elas assinavam a Netflix para poder matar o tempo ali. Então, isso levava os índices ali, levava os resultados da Netflix um pouco acima, um pouco para cima do que as outras estavam trazendo, do que as outras empresas estavam trazendo de volta. Isso também acelerou ali e fez com que os investidores pequenos começassem a ir para a Netflix também, influenciado por essa, abre aspas aí, né, estabilidade da Netflix. E durante a pandemia teve esse movimento de entrada na Netflix, o que acelerou o crescimento dela, o que acelerou a valorização. Só que agora acabou a pandemia, né? E recentemente saiu o resultado trimestral da Netflix e ela constatou que teve uma perca de 200 mil assinantes. Isso fez com que os investidores meio que se assustassem, sabe, ficassem abismados, porque é uma queda muito grande. Então, acelerou ali o processo de retirada. Quem comprou a ação da Netflix lá no início da pandemia, no meio da pandemia, chegando agora, viu que essa queda no número de assinantes, ele percebeu que poderia ser um prejuízo, né? A Netflix começaria a ter ali um rendimento abaixo do esperado. Então, eles começaram a resgatar o dinheiro deles porque viram que meio que saturou aquele mercado, saturou o mercado de assinantes. E também, junto com essa queda, o relatório veio com a previsão ali de perca até o final do ano, né, de 2 milhões de assinantes. Então, influenciou mais ainda na retirada desse dinheiro. O investidor olhou e falou assim, cara, já perdemos 200 mil, vamos perder mais 2 milhões até o final do ano. Então, tipo, eu vou tirar daqui rapidamente. Então, boa parte dos investidores tiraram. E, como eu falei, o investidor pequeno, que é influenciado também por esse movimento de queda, tiraram também. E isso acelerou drasticamente ali o processo de queda da Netflix, fazendo com que ela perdesse ali cerca de 75% do valor de mercado. Então é uma queda muito grande. Você pode ver aqui, ó, vou deixar o gráfico aqui para você dar uma olhada, é uma queda gigantesca. Então, tipo, tá aqui subindo, 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 quando do nada tem aquela queda zona gigante. Então, por que eu trouxe como exemplo o fator Netflix? Porque se a gente for observar, teve um fator interno dela que influenciou na queda dela, que é o segundo ponto que faz as ações caírem. É um fator interno que influencia na queda. Então, mudou algo interno dela que espantou ali, entre aspas, né, os investidores. Então, John, tem uma oportunidade de compra, uma oportunidade de venda? Eu não sou de recomendar, então, tipo, não tenho certificação para recomendar. Então, não vou te falar se é uma oportunidade de compra ou se é o momento para vender, entendeu? Só sei que em momentos de baixa nunca é o momento certo para vender. Provavelmente a ação vai voltar a subir ou voltar a crescer porque ela é um grande nome na área que ela atua. Por exemplo, se você for observar, ela não tem umas grandes concorrências, ela praticamente domina o mercado. E essa queda no número de assinantes era uma queda mais ou menos prevista, né? Porque o aumento no número de assinantes lá no início da pandemia foi um aumento anormal. Então a tendência é que voltasse ao normal, que foi o que aconteceu agora. Então tem que levar isso em consideração. Outros fatores que influenciam também, por exemplo, a gente tem o caso da Cielo. A Cielo, lá em 2002, 2000, 2005, ela era única no mercado. Então, ela dominava o mercado ali de maquininhas, dominava o mercado de passar cartão, etc. Então, ela, tipo, se achava bam no negócio. Era a sensação do momento. E o que aconteceu foi que surgiram outras empresas com o mesmo serviço e a Cielo não conseguiu acompanhar. E isso fez com que as ações dela derretessem. Tipo, perdeu drasticamente o valor de mercado e não conseguiu acompanhar as outras. Esse também é um fator interno, que a empresa era a única do mercado e quando surgiu a concorrência, ela não conseguiu acompanhar. Então, isso faz diretamente os investidores tirarem o dinheiro. Por quê? Porque, como eu falei, os investidores para tirar o dinheiro de uma ação, para poder parar de investir em uma ação em renda variável, ou é pelo medo ou é pelo fator interno daquela ação. E esse é um fator interno da ação. A ação não conseguiu acompanhar o mercado.
Se ela não consegue acompanhar o mercado, significa que ela está dando prejuízo e não está tendo ali o crescimento que deveria ter ou o crescimento que era esperado. Isso espanta o investidor e faz com que o investidor tire o dinheiro dali. E ela nunca conseguiu se recuperar porque ela nunca conseguiu acompanhar o mercado. Então, é um ponto a se levar em consideração. Muitas pessoas investem em ações que são únicas no mercado porque falam assim, essa é a única, então vamos investir aqui, que é uma boa porque ela é única, então não vai ter concorrência, ela vai conseguir dominar o mercado. Só que tem que ficar bastante ligado nessa situação de quando chegar a concorrência, essa empresa vai conseguir competir com essa concorrência, ela vai conseguir se manter ali páreo a páreo com a concorrência para poder ter os mesmos resultados ou resultados melhores? Porque se a empresa consegue se manter ou consegue se sair melhor do que a concorrência, isso pode ser muito bom, porque só reafirma a potência dela no mercado. Agora, se ela não consegue, que é o caso, por exemplo, da Cielo, como eu já falei, ela acaba ficando para trás e perdendo drasticamente ali o valor de mercado, o que faz com que as pessoas percam muito dinheiro. Um outro exemplo de empresa que domina o mercado que a gente tem no Brasil é a B3. É a única bolsa que a gente tem, não tem nenhuma outra para concorrer com ela e ela domina o mercado. Ainda não surgiu uma outra bolsa e se surgir, será que a B3 vai conseguir se manter no mercado, vai conseguir competir com essa? A gente ainda não sabe, só quando surgir que vai saber. Então fica aí o asterisco para poder ficar chamando atenção para isso, né? De vez em quando surge a notícia de que outra bolsa vai surgir, e alguns investidores ali, abre aspas aí, precoces, né? Acabam tirando dinheiro ali, ela dá aquele movimento de queda e depois recupera, etc. Então, como eu falei, não estou recomendando, só estou falando um exemplo aqui para poder ficar mais claro, para você conseguir observar melhor. Então, como você pode entender, esse é o segundo fator que influencia na queda das ações. Normalmente, só complementando, né, o movimento de queda ele é iniciado por algum fator, tipo, mudou algo na empresa, ou está acontecendo uma pandemia, é algo global. Então, dá aquele movimento pequeno de queda. Deu um movimento pequeno de queda, por causa do medo, por causa da situação, diminuiu ali o lucro ou algo do tipo, deu um movimento de queda, os investidores grandes, né, os fundos se realocando, né, colocando o dinheiro em renda variável, colocando em outras ações, e etc., ou começando a formar um caixa para poder esperar uma queda maior. Quando o pequeno investidor, o investidor inexperiente que não entende, vê essa queda pequena, ele fala, meu Deus do céu, vai acabar tudo, acabou, agora ferrou, porque destruiu, agora eu vou perder tudo. Então, ele, com esse medo de perder tudo, mesmo tendo sido uma queda pequena, ele fala o seguinte, não, eu vou tirar meu dinheiro daqui. Ele vai lá e vende, mesmo com prejuízo. Vai lá e vende e tira o dinheiro deles e tira e eu coloco na renda fixa ou até para de investir porque tem medo de perder o dinheiro. E isso acelera ainda mais o processo de perca. E normalmente quando esses fundos, né, como eu falei com os fundos, os grandes investidores, se realocam ali os investimentos, eles realocam porque mesmo com essa pequena queda, eles ainda estão com lucro. Porque eles começaram a investir há muito tempo atrás, lá no início da empresa, assim que a empresa surgiu na bolsa, então estão com um lucro bacana. E o pequeno investidor não, né? Quem está investindo agora, que é inexperiente, às vezes investiu recentemente, não está tendo lucro na ação da empresa, então uma queda mínima da ação já faz com que ele fique perdendo, faz com que ele fique no negativo. E isso influencia ainda mais com que ele venda, porque ele não tem experiência para poder esperar e acalmar, esperar a turbulência passar, ou pelo menos observar o porquê está acontecendo. Então a gente já abre um parênteses aqui para qual é o melhor momento para poder você vender uma ação. Porque, como eu falei, o grande investidor vende aqui, ele está certo, né? Porque ele está realocando, porque ele está prevendo uma queda, está prevendo uma alta na taxa de juros ali, ou o pequeno investidor que vende mesmo tendo prejuízo. Qual dos dois estão certo? Então, de cara, já o grande investidor que está mais certo, o pequeno investidor deveria esperar dependendo da situação. Porque, por exemplo, o melhor momento para você vender uma ação é quando essa ação perde o fator que fez você comprar ela. Então, se você comprou, por exemplo, a ação da B3, porque ela era única no mercado, porque ela dominava o mercado, uma ação que estava aí trazendo lucros positivos, etc. Então, vamos supor que surja uma outra empresa aqui que trabalha no mesmo segmento, uma empresa que é uma outra bolsa, surgiu outra bolsa aqui, outra bolsa de valores no Brasil. E a B3 não consiga acompanhar, então ela já perdeu o fator de ser única no mercado. Primeiro fator. Então, como ela não consegue acompanhar, ela começa a perder resultados, ela não traz mais tantos resultados positivos. Perdeu ali o fator de trazer resultados positivos. Então, já perdeu dois fatores. Aí vamos supor que mudou o CEO da B3. Então, 3 fatores positivos passam a ser negativos. Então, mudou ali 3 fatores que fez você comprar essa ação. Então, eu diria que é um bom momento para você reavaliar se realmente vale a pena ficar com ela ou vender.
Normalmente eu não estou falando para você vender a ação da B3, eu estou só citando ela como exemplo. Então, você pode fazer isso para todas as ações. Então o melhor momento para vender é quando a ação muda o fator interno dela ali que fez você comprar. Por exemplo, a ação da Netflix. Vamos supor que a Netflix parasse de ser um stream ali de assinatura. Tipo, não é mais assinatura sobre filmes, agora vai ser só programas ao vivo. Então mudou totalmente ali o que fez você comprar ela, né? Porque as pessoas assinam justamente para poder assistir filmes e agora não tem mais filmes, é só coisas ao vivo. Então mudou o fator interno. Não é o caso, estou citando como exemplo. Então esse é o ideal momento para poder você vender. É quando uma empresa muda o que fez você comprar ela. Eu comprei a ação, por exemplo, aqui da Vale, porque ela é uma mineradora, uma grande mineradora, está resultados positivos, etc., é gigantesca. Então vamos supor que a Vale agora não minere mais. No lugar de minerar, ela começa a, sei lá, ser uma varejista. Então mudou totalmente ali o que fez você comprar ela. Então, tipo, eu diria que é um bom momento para reavaliar se vale a pena ficar ou se vale a pena vender. Normalmente, nesses momentos, as pessoas optam por vender e observar o que vai acontecer com esse novo momento da empresa. Pessoal, é importante também relembrar, né, e ressaltar que um dos fatores que influenciam lá na situação global é também a alta dos juros. Tipo, além do medo, tem a alta dos juros que, nessas situações, como eu já citei, né, os juros começam a aumentar devido ao aumento da inflação, e isso também deixa ali a renda fixa mais atrativa do que a renda variável, e fomenta ainda mais essa venda da renda variável, dessa venda de ações, para migrar para a renda fixa. Então, basicamente é isso. Esses são os dois fatores, o fator global e o fator interno, que influenciam no preço das ações, que influenciam as ações a subirem ou a caírem, tá ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido o que influencia diretamente ali para a queda de uma ação e espero que tenha te ajudado em algo, tenha agregado algo para a sua vida, para o seu conhecimento. Se você é um inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, que vai me ajudar bastante, e deixa o like no vídeo também se você gostou. Se você gostou também, compartilhe esse vídeo com seu amigo, que vai também ajudar bastante. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e um forte abraço.